A atividade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. No que tange a pessoa do Espírito Santo, é indivisível tanto sua personalidade quanto sua divindade. As testemunhas de Jeová, por exemplo, não consideram o Espírito Santo uma pessoa divina, mas uma força impessoal de Deus, baseando-se em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Alegam que foi a força de Deus atuante na criação. Respondendo a esta afirmação e defendendo a personalidade e divindade do Espírito Santo, observemos que uma força não possui inteligência para criar coisas, como aconteceu nos 2 primeiros versículos da Bíblia. Para criar alguma coisa é necessário um trabalho inteligente, e inteligência é característica de uma pessoa, não de uma força ou energia. Desprezando completamente os ensinos bíblicos, dizem ainda, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. Isso diz a testemunha de Jeová. Mas uma força ativa não reage a determinados feitos dos homens, como no caso de Ananias, que mentiu não para uma força impessoal, mas para a pessoa do Espírito Santo. Por causa deste pecado, Ananias pagou com a própria vida. Isso se encontra em Atos, no capítulo 5. O Espírito Santo pode se entristecer com nossas atitudes erradas. Isso você vai ler em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. E selecionar obreiro, como no caso da chamada missionária de Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia. Você também pode ler em Atos 13, de 1 a 3. Esses atos são características de uma pessoa divina. Uma ótica bíblica sobre a divindade do Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, ele possui todas as características de Deus e de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é semelhantemente uma influência benéfica ou um poder impessoal. É uma pessoa, assim como Deus e Jesus o são. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, quando Isaías viu a glória de Deus, escreveu: ouvi a voz do Senhor, vai e diz a este povo. Isaías 6, do versículo 8 ao 9. O apóstolo Paulo citou essa mesma palavra e disse: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai e diz a este povo. Isso você vai ler também em Atos, no capítulo 28, do versículo 25 e 26. Com isto, Paulo identificou o Espírito Santo com Deus. O Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Ele é mencionado junto com o Pai e o Filho em Mateus 28, no versículo 19, 2 Coríntios 13, 13. E a Bíblia afirma que os três são um em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7. Assim, há um só Espírito em Efésios 4, versículo 6. Um só Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 5. E um só Deus e Pai de todos em Efésios capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo é chamado Espírito de Deus em Romanos 8, versículo 9. Espírito do Pai, Mateus 10, versículo 20. Espírito de Cristo em Romanos 8, versículo 9. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 11, o Espírito de Jesus. É assim que é chamado. Em Atos 16, versículo 7, indicando assim que ele os representa e também age por eles, pelo Pai e pelo Filho, quando o Espírito Santo opera. O Cristo vivo está presente em João 14, no versículo 18, através da pessoa do Santo Espírito. Amém.